Irmãos, a paz do Senhor, bênção purinha, bom dia, que seu dia seja repleto de bênção, a sua semana maravilhosa está iniciando hoje, com a bênção de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, e com a proteção dos anjos que esteja ao nosso redor, para nos guardar e livrar de todo o mal. Hoje nós vamos falar referente a capítulo 20 de Josué, do verso 1 ao 6. Vamos tratar sobre a cidade de refúgio, que os israelitas, mesmo cometendo crime, aqueles crimes que fosse culposo, que não fosse intencional, eles teriam a guarida e a guarda por Deus, guardado por Deus e a proteção divina que o Senhor Deus prometeu, né? Então, vamos falar, Deus ordena estabelecer uma cidade de refúgio. O refúgio nosso, todos nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso refúgio. Ele é fortaleza, né, para o nosso dia a dia. Por mais que nós erramos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos todo momento, é o que devemos fazer, né? Arrepender dos pecados, para que Deus venha a nos fortalecer a cada dia e nos dar a graça. Deus cuida dos que praticaram homicídio culposos. Então, aquelas pessoas das tribos que estavam ali, que saíram do Egito, que cometiam homicídios, automaticamente seriam mortos, né? As pessoas matavam, os líderes matavam, ou mesmo a família do agredido o matava, né? Eu também. Mas só que tinha uma saída para cada um. Todos aqueles que mataram involuntariamente, que mataram por engano, eles tinham ali uma saída. Então Deus criou um refúgio, uma cidade de refúgio para cada um que o procurasse. O interessante é que devemos entender isso, que Deus, apesar de ele aborrecer o pecado, mas o pecador ele ama, né? Ele busca um jeito para salvar o homem do pecado. Aqueles homens que cometiam esses erros não podiam morrer sem a salvação ou sem uma chance de se arrepender, né? O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, veja bem, eu sempre cito essa palavra, livre-arbítrio. Irmãos, é comum ver as pessoas obrigar os outros a fazer as coisas. Por exemplo, antigamente na igreja, os diáconos pegavam as pessoas lá no banco, praticamente forçavam eles a ir na frente para receber a oração aceitando Jesus. Não é bem assim. A pessoa tem que sair de seu livre-arbítrio, procurar refúgio por si próprio. Ou seja, você pode mostrar para eles a cidade, você pode dar o endereço da felicidade para eles, mas só vai se quiser. Ninguém é obrigado a nada. Então, por seu livre-arbítrio, o acusado ele podia procurar essa cidade de refúgio, um lugar de salvação, o mais rápido possível, para que o vingador do sangue lhe não alcançasse lá. Apresentaria o seu caso à porta da cidade. Ou seja, ele entrava lá dentro da cidade e ali ele estaria protegido. É como nós nos dias, meus queridos. Nossos dias é assim também. Pecamos toda hora, todo momento. Se não for por ação, por pensamento, às vezes nós pecamos assim, sabendo que é pecado. Mas só que Deus, ele, com a sua grande e infinita misericórdia, ele procura a salvar essas pessoas, procura nos dar perdão, né? Ai de nós se não fosse Jesus. Jesus que intercede por nós. Deus deu essa brecha na lei, ou seja, Jesus Cristo veio, não aboliu a lei, mas cumpriu a lei. Ele fez com que fosse cumprir tudo. Nenhum homem no mundo cumpriu a lei, mas Jesus cumpriu.
E aí deu para nós essa liberdade, né? E o significado da cidade de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por forte esquema de segurança ou com soldados e armas, mas, sobretudo, pelo próprio Deus. Oh, mas Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, né? O próprio Deus, na sua palavra, garantia-lhe o salvo-conduto, né? Assim são os tipos de Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo do pecado, das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não fosse mais um fardo, leve, e em contrapartida oferece-lhes o alívio e refúgio. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Louvado seja Deus. Então, todo aquele que busca a Deus, que procura a Deus, que procura segurança em Deus, por mais pecador que seja, Deus não age como nós agimos, que para nós, errou, acabou. Se a pessoa caiu em pecado, conforme o pecado for, a gente abandona, a gente não cumprimenta mais, passa por distância, né? Às vezes quer que a pessoa seja paga pelo seu pecado eternamente, mas Deus não é assim. Aí você pode falar assim, mas tem pecado que é pecado de morte. Qual é o pecado que é de morte? O único pecado que não tem perdão, que o próprio Deus fala, é sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pega contra Deus, pega contra Jesus Cristo, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Mas, ao contrário disso, Deus nos promete e nos dá sustentação. Por mais que seja grande o nosso pecado, Deus nos abençoe, Deus nos perdoa, apesar de que o perdão Deus dá, só que as consequências ela vem. Não adianta você falar assim, porque eu pequei, mas Deus me perdoou. Jesus perdoou sim, mas a consequência vai pagar. Não, essa aí não tem escapatória. Mas isso aí não é perdão. Perdão sim. Jesus perdoa, te garante o céu. Só que as consequências aqui na terra você vai pagar. Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje. Está na igreja, mas carrega aquela dificuldade, não consegue, às vezes na vida financeira, na vida amorosa, né? Tudo é consequência do pecado, tá? É tudo consequência do pecado. Mas dentro da cidade de refúgio, se você estiver com o Senhor Jesus dentro dessa cidade, você vai estar garantido a sua salvação. Isso não quer dizer que você vai ficar sem pagar as consequências do seu pecado. Amém, irmãos? O nosso refúgio chama Jesus Cristo. Olha, meus queridos, aqui tem uma parte que eu quero ler para vocês, sobre nessa cidade, o agressor, ou seja, o vingador, ele não poderia te sequestrar. Sabe por quê? Porque você estava seguro, guardado na cidade de refúgio. E se você está nos braços do Senhor Jesus, jamais ele vai deixar o inimigo te abater. Só que toma cuidado, não saia da presença do Senhor. Não saia, porque se você sair da cidade, como aqui em Israel, essas pessoas que estavam lá, que fugiu para a cidade de refúgio, eles não poderiam ser sequestrados, porque estavam lá dentro, protegido. Mas se saísse da cidade, ele estava sujeito a ser pego pelo o seu vingador, tá? Agora, se ele quisesse sair por livre e espontânea vontade, ou seja, por seu livre-arbítrio sair da cidade, ele podia sair, ninguém impedia ele.
É como hoje, se você está na igreja, você é aconselhado a ficar na igreja. Você é aconselhado a você ficar aos pés do Senhor Jesus. Mas caso você sair, ninguém pode impedir. Agora, que você está sujeito a pagar as consequências, ou o vingador te encontrar, não vai ter jeito, tá bom? Mas, de qualquer forma, você não pode esquecer que esse refúgio ele chama Jesus Cristo, tá bom? Ó, aqui o texto diz assim: na mesma maneira, sair da cidade de refúgio chamada Jesus Cristo não é bom, não é uma sábia conduta, antes pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Infelizmente, o recado que eu tenho a dar a você que vive perambulando, brincando de ser crente, olha, cuidado. Você que sai, você está na igreja, é crente, é tudo, mas sai para fazer as suas saidinhas de vez em quando, olha, cuidado. Lá o inimigo pode te pegar. Porque você saiu de lá, da mão do inimigo, que queria te matar. Você correu para a cidade de refúgio e veio para a cidade de refúgio aqui, tá tudo tranquilo. Você vê dar aquela saidinha, cuidado, que o inimigo pode estar na próxima esquina para te pegar. Só de tocalha. Ele fica na espreita, olhando a hora que você vacila para poder te matar. A felicidade de Deus. Quando você sai do mundo e vem para o Senhor, recebe todas as promessas que Ele te prometeu. Oh, mas Deus fica muito feliz. A felicidade de Deus é tão grande que Ele te enche de bênção, te dá fortaleza, te dá tudo aquilo que você necessita. Aquilo que você pede, crendo, Ele dá. E principalmente, Ele te dá a certeza de salvação. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra na manhã de hoje. Hoje é domingo, dia 21 de junho do ano 2020. Guarde isso no seu coração. Eu sou o pastor Patrício, que congrega aqui no Jardim das Flores, com o pastor Alex de Almeida. Eu te deixo esse conselho: não saia da presença do Senhor. Ele é seu refúgio, Ele é tua fortaleza. Por maior que sejam os seus pecados, Ele te perdoou e te perdoará quantas vezes possível. Mas não brinque de ser crente. Seja crente, seja cristão, seja um pequeno Cristo. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Muitos esmoreceram na fé, porque não confiaram em Deus. Eu praticamente nasci no berço evangélico. E desde então eu ouço falar, Jesus vai voltar, e Ele vai voltar. Então cuide-se, em nome do Senhor Jesus, e que sua semana seja bênção purinha, em nome do Senhor Jesus. Amém.